Sejam todos bem-vindos a mais um programa do nosso podcast Salve Maria, seu podcast católico. Antes de mais nada, compartilhe com seus amigos, deixe aí o seu like e se não é membro do canal ainda dos Arautos do Evangelho, entre no nosso canal porque há uma riqueza, o tesouro da Santa Igreja, os vários programas que estamos fazendo. E hoje temos a alegria de estarmos fazendo esse podcast no mês de junho. O mês de junho, o mês do Sagrado Coração de Jesus. O Sagrado Coração de Jesus, que nós sabemos que é aquela devoção que tem como objeto o coração físico do Senhor Jesus, que palpita em seu peito sagrado, mas também a devoção àquilo que ele simboliza, que é o seu amor infinito e ininterrupto por seu Pai eterno e por cada homem também, o amor aos homens. E esse amor se manifestou de uma maneira extraordinária na instituição da Eucaristia. E em junho também temos Corpus Christi, a festa de Corpus Christi. E o nosso podcast hoje, então, nessa manifestação do amor do Sagrado Coração de Jesus, dando-nos a Eucaristia, vai ser sobre a Eucaristia. Um tema simplesmente extraordinário que nunca conseguiremos conhecer inteiramente, tal maravilha que é. E para isto, temos uma alegria nesse mês de junho, estarmos aqui com o reverendíssimo Padre Tiago Geraldo. Padre Tiago, seja bem-vindo aqui no nosso podcast Salve Maria, seu podcast católico. Padre Geraldo, que tem o programa Conhecendo a Nossa Igreja no canal dos Arautos. Padre Geraldo, que é doutor em teologia, também tem cursos bíblicos no canal dos Arautos do Evangelho. Padre, estamos aqui, é uma alegria imensa, viu? Para aprofundarmos junto com o senhor e com o irmão Fanner, que nos acompanha sempre no podcast, o tema da Eucaristia. Primeiro nós sabemos, né, Padre, que a Eucaristia, né, São Tomás diz, é o sacramento dos sacramentos, não é isso? Exatamente, Padre. E por ser este sacramento dos sacramentos, lembremos que todo sacramento é um sinal eficaz da graça. Deus, que mesmo em quem instituiu, foi nosso Senhor Jesus Cristo. E este sinal eficaz, ele é sensível, é algum símbolo que a Igreja utiliza, seja a água do batismo, seja o óleo da unção dos enfermos, tem um sinal sensível, gestos, mas que produzem a graça. Agora, a Eucaristia é diferente, Padre. É um sacramento, mas é o sacramento dos sacramentos porque todos os demais 6 sacramentos, eles servem para ter a graça santificante. Na Eucaristia, nós temos o próprio autor da graça. Então, ele difere de todos os demais sacramentos pela sua altura, pelo seu ápice de graças que ele atrai. A Eucaristia realmente não poderia ter um tema mais sublime a ser tratado aqui nesta terra, Padre. Perfeito. Então, vamos tratar desse tema, que tenho certeza que os que nos acompanham vai gostar muitíssimo. Então, é o lado sacramento da Eucaristia, não? Mas nós vimos também, Padre, que a Eucaristia é a renovação incruenta do sacrifício da cruz, a missa. E aí que nós temos essa ação de graça que é a Eucaristia, a renovação incruenta do sacrifício da cruz que se dá sobre os nossos altares, né? Existe, então, esse aspecto também da Eucaristia, não? São 2 aspectos. Quando nós falamos de Eucaristia, temos tanto o aspecto sacrificial quanto o aspecto sacramental. E aqui nós temos que dividir, não dividir na prática, mas dividir teologicamente para poder entender. E entender para amar. Nunca pode ser um estudo frio, e sobretudo se tratando da Eucaristia, que é o que mais atrai o amor. Mas esse aspecto sacrificial, o padre sempre estará envolvido com ele. Todo sacerdote, ele nunca tem como estar dissociado do aspecto sacrificial. Aquele mesmo nosso Senhor Jesus Cristo, que um dia foi crucificado, esta redenção que ele operou se renova, se rememora, se revive em todos os altares da face da terra. Mas não é um outro sacrifício, é um só sacrifício. É o do Calvário. Revivido, rememorado em todos os altares. E o que nós fazemos enquanto sacerdote, o Padre Ricardo também, nós tomamos aquele mérito de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o sangue divino dele, e aplicamos para circunstâncias atuais, concretas. E assim deverão fazer os sacerdotes até o fim do mundo. Agora, o outro aspecto é que os leigos também participam da Eucaristia.
Claro. E eles têm um aspecto sacramental. Eles vão se unir também a nosso Senhor Jesus Cristo, tanto quanto o sacerdote, no momento em que ele entra em nosso interior. E aí sim é propriamente a comunhão, A comunhão, o perfeito. aspecto sacramental. E na comunhão, nós vemos que quando nós comungamos, os efeitos são incríveis. Os efeitos são enormes. Interessante. E nós sempre procuramos ver as coisas, que efeito produz. Agora, uma comunhão recebida, é incalculável o efeito. Deve ser Nós vários, né, podemos- padre? Deve ter vários efeitos, Muito. eu imagino. Não, Não, só para a não. alma, né? Imagino que até fisicamente, para o corpo deve também ter alguns efeitos, imagino. Algum benefício, né? Tem. E depois propriamente o recebimento da comunhão já começa os efeitos para a alma e para o corpo. Exatamente. Porque no corpo, porque o anjo não tem corpo. Não tem corpo. Ele é por espírito. Mas ele também não comunga, como nós comungamos. Tem uma forma que o anjo comunga. Não vou mesmo? dizer agora, não. Sério mesmo? Ó, isso aí- Deixa. Eu não sabia. Deixa para depois. Essa é inédita para seu Anjo, fã. Puxa, olha aí. Anjo Um comungando. anjo Não, então, comunga. eu sempre ouvi dizer que era um privilégio dos humanos, né? Dos seres Não, humanos. eu ouvi dizer mais. Eu vi que São Pio X comenta que se os anjos, eles têm se pudesse ter inveja, eles invejam a nós humanos, porque eles não podem comungar. Pois é. Agora o padre diz que o anjo comunga, Então, aguardemos. essa é inédita, hein? Aguardemos que essa é inédita. Não, mas é doutrina católica. Sim, então Ah, seria. não, não. Doutrina firme, podem ficar tranquilos. Mas para nós, pobres mortais que temos corpo e alma, os principais efeitos estão na alma. Porque a graça ela vai atuar sobre a natureza, mas a graça ela tem a sua natureza sobrenatural. Então, os principais efeitos estão na alma. E, de uma forma secundária, mas também especial, estão no corpo. O que preferem, corpo ou alma? Primeira alma, né? A alma. Vamos A começar. alma. Vamos Eu Alma. acho que todos que nos acompanham preferem primeiro a alma, né? Porque a alma é a alma, depois vem o corpo. É, mas vamos analisar os dois também, não é, irmão? Sim, claro. Os dois. Porque a Eucaristia nós vamos receber e nós vamos receber no nosso corpo também. Nós vamos tocar com a nossa língua e vamos deglutir. E assim que ela atinge o nosso estômago, como dizem muitos teólogos, não na boca e nem na garganta, mas no momento em que ela é deglutida e vem ao nosso estômago, ali se dá aquele abraço com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa, que bonito, hein? A comunhão sacramental. Nesse E nesse momento, o que ela produz na alma? A primeiríssima, é uma união com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a nossa vida aqui, nesta terra, é uma tentativa de aproximação do que é nosso Senhor Jesus Cristo. É uma tentativa, nós estamos caminhando para tentar chegar o mais próximo de ser um cristão, um outro Cristo. E na Eucaristia é o momento mais auge por onde nós conseguimos nos unir a Nosso Senhor. Então ele entra. Nem sequer uma união matrimonial entre um homem e uma mulher tem uma união tão íntima contra o Nosso Senhor. Porque Nosso Senhor entra. Isso é impossível. Um outro ser humano adentrar e Nosso Senhor se une. Mas tem um outro aspecto. Onde está Nosso Senhor, ele não está sozinho. Porque lembremos que Deus é um só. Mas são três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E onde um dos três está atuando, estão os outros dois. E a teologia nos ensina isso. Quando nós comungamos, a nossa alma, com a devida disposição, ela vai se tornar o céu da Santíssima Trindade. Que bonito. Que bonito. Filho. Nesse momento em que as espécies eucarísticas estão dentro de nós nos tornamos o céu da Santíssima Trindade. No período da comunhão. No período da comunhão. Quando termina a comunhão, a presença real de Nosso Senhor ela cessa, mas o Espírito Santo permanece, porque existe a inabitação da Santíssima Trindade. Quem é batizado continua com Deus de uma outra forma, mas ele continua dentro. Então Deus ele quer conviver muito conosco e mais do que nós imaginamos. Agora tem um outro aspecto, que não é só com Deus que nós nos unimos, é com a igreja. É o corpo místico de Cristo. Se nos unimos com Cristo, que é a cabeça, nós vamos nos unir também com o corpo dele, místico. Mas não são com todos, Padre Ricardo. Não são com todos? Puxa Não. vida. Sério mesmo? Então existem excluídos aí? Existe uma hierarquia. Há uma hierarquia. Uma hierarquia. É melhor Mas dizer essa assim. hierarquia é uma hierarquia, exatamente, um escalonamento, mas que teria, esse não ser com todos, alguns não teria nenhuma união. Não, Não. Ah, é? não.
Quando comungamos, então, primeiro, vamos recordar aqui, nós aumentamos a nossa união com Cristo, que é o nosso peregrinar nesta terra. Segundo, nos tornamos o céu da Santíssima Trindade no momento que estamos comungando e nos unimos também com o corpo místico de Cristo, é isso? Exatamente. Mas o senhor pôs uma ressalva, mas não com todos? Existe uma ressalva. Vamos começar pelo lado positivo. Sim, claro. Porque senão o lado negativo, nós temos a tendência de ficar com a visão muito negativista. Das coisas. E não é assim. E não é. Nós temos que ver a coisa pelo lado bom e depois ver como sanar, como curar aquilo que não é bom. Então, do lado bom, qual é a primeira pessoa que nós nos unimos depois de Cristo? Com Nossa Senhora. Porque Nossa Senhora, ela deu a carne e o sangue para a formação do menino Jesus. Não teve o concurso de varão, é a união entre a Nossa Senhora Divina e o Espírito Santo, ela concebeu do Espírito Santo e deu à luz o menino Jesus. Então a carne de Cristo é a carne de Maria. Bonito, O sangue de Cristo é o sangue de Maria. Então, logo após Nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós estamos abraçando o Nosso Senhor Jesus Cristo, quem está atrás dele para nos dar um abraço é a Nossa Senhora. Que bonito, hein? É a união. Olha que efeito Muito bonito, a interessante. união com Nossa Senhora. Automaticamente, nós comungamos Nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia, nós nos unimos a Nossa Senhora. Não tem como. Estão vendo todos que bonita essa explicação do padre? Quando nós comungamos, nós estamos nos unindo automaticamente a Nossa Senhora também. Que alegria para nós que tanto somos devotos de Nossa Senhora, não é verdade? E depois com alguns seres que talvez pareça que nós não nos unimos muito, mas logo depois de Nossa Senhora, quem está na fila, eu estou usando, é uma metáfora. Sim, não, claro. Sim. Mas quem vem atrás na fila são os anjos. Os anjos? Os anjos. Porque de São Tomás, ele diz na Suma Teológica, isso na terceira parte, ele vai dizer que Cristo não é só a cabeça dos homens, mas também ele é a cabeça dos anjos. Então, no céu, eles já veem a Nosso Senhor Jesus Cristo, que está no céu, Nosso Senhor. Então, nós nos unimos aos anjos. Então, também comungando, eu me uno mais ainda ao meu anjo da guarda. Ao meu anjo da guarda. Nossa, que felicidade. Todos os anjos, mas o anjo da guarda faz parte de todos os anjos. E depois, todos os santos que estão no céu. Se eu tenho devoção a Santa Gema Galgani, a Santa Teresinha do Menino Jesus, a Santo Expedito, A Santa Rita de Cássia, Santa Rita né? de Cássia, todos os demais Santa santos, Filomena. e todos os santos de nossa devoção, eles estão na bem-aventurança, eles estão logo após os anjos. E agora, um segredo, revelar um segredo. Tem aquelas pessoas que foram nossos parentes e que pode ser que, pela disposição divina, estejam nas chamas purificadoras e benéficas do purgatório. Purgatório, sim. Uma forma de ajudá-los é através da comunhão. Cada vez que nós comungamos e lembramos também dessas pessoas, de rezar por eles, é como se nós estivéssemos dando um abraço naquele nosso ente querido. Nós estamos abraçando, seja um pai, uma mãe, um avô, um parente, um amigo, um conhecido que nós travamos amizade aqui nessa terra, nós estamos dando um abraço neles espiritual, porque essa união não é corporal. E por ser espiritual é muito mais profunda. Tudo que é espiritual é mais profundo do que é corporal. Claro. Porque eu posso cumprimentar uma pessoa com a mão, mas não com o coração. Mas eu posso, longe, dizer uma mensagem para uma pessoa sem apertar a mão ou dar um abraço, mas dizendo, olha, eu lembrei de você nas minhas orações. Eu estou dando um abraço na pessoa, eu estou cumprimentando com o coração. E as almas do purgatório vão ser beneficiadas. E aí depois vem os nossos entes queridos que são os católicos. Pode ser um que está no Japão, outro na África, outro nos Estados Unidos, na Europa, não importa. Comungando, eu estou ajudando a todos os católicos do mundo. Da minha comunhão. Isso, ato contínuo. Ato contínuo. Recebendo Nosso Senhor, já damos esse abraço nos parentes, já estamos cumprimentando todos os católicos do mundo também, que estão na graça. Isso, Sim. estão na graça. Porque aí entra a parte daqueles que não são beneficiados, Sim. não estão nessa conjunção. Primeiro, que estão fora porque nunca vão poder estar dentro. Os demônios. Sim, está fora. Eles estão fora. A minha oração não atinge os demônios, não causa nenhum benefício a eles. Mas também os precitos, aqueles que infelizmente negaram a graça de Deus até o último instante. A pessoa que está fora da igreja foi batizado, mas nesse momento não está excomungado. Então não participa daquelas graças, está excomungado, fora da comunhão. Fora da comunhão, não está em união com a Não igreja, está em união com a nesse igreja. sentido, naquele momento. Nesse sentido. E os membros que estão mortos através do estado de pecado mortal,
eles não são beneficiados diretamente pela minha comunhão. Tem uma forma de nós beneficiarmos essas pessoas. Mesmo que estão em pecado? Isso. Mortal. Isso. É a minha oração impetratória. Eu vou dar um exemplo. Se eu, pela desgraça de Deus, estou em estado de pecado, Deus me livre e guarde, a minha oração fica deficitária, não tem tanta audiência diante de Deus porque estou rompido com Ele. Mas eu posso conseguir um amigo de Deus para rezar por mim. E aí eu venho até o Padre Ricardo Basso e digo, olha, Ou o Padre Santiago? Ou o Padre Tiago, perdão. E posso pedir também, Padre Ricardo, o senhor pode rezar por mim na missa do Senhor? E na comunhão do Padre Ricardo Basso, ele vai pedir por mim. Aí sim, pela oração do Padre Ricardo, diretamente pela minha alma vai me beneficiar na missa e na comunhão dele. Mas automaticamente não. Eu teria que pedir essa oração. Certo, perfeito. Padre, só uma coisa, está claríssimo, esses efeitos todos lindíssimos, não? Imaginem, quanto benefício podemos fazer no ato que comungamos. Não sei se todos tinham claro essa noção, quantos efeitos maravilhosos quando fazemos nossa comunhão e todo esse escalonamento. Sofre uma coisa, Padre, a questão da excomunhão, não é alguém que foi excomungado pela igreja, não é isso que o senhor disse há pouco, é isso? Pode ser. Pode ser. Também. Que não está em união com. Isso. Esse não seria, isso seria, assim dizer, esses que precisariam ser pelos quais devemos rezar, pelo qual seria ação impetratória. Perfeito, nossa. Mas é como uma cachoeira esse efeito de benefícios, hein? Hoje se fala tanto em ação social, podíamos dizer até a ação social para as almas, a ação social da comunhão, né? Porque a pessoa está comungando e tem todos esses efeitos. Todo esse benefício, inclusive atingindo até o purgatório, atingindo nossos entes queridos, até aqueles que podem não estar no melhor estado do momento. Que maravilha, né? Todos os efeitos de uma comunhão. Esse aspecto não é só individual, né? A pessoa comunga, é só um benefício para ela, não. É todo o corpo místico de Cristo, toda a comunhão dos santos, né? Muito bonito, Muito nossa. E foi Deus quem fez assim. Quem pensou em tudo isso não foi o sacerdote, e o senhor sabe muito bem, Padre Ricardo, disso, o seu Fanner também, mas é Nosso Senhor que, ao instituir este sacramento, quis beneficiar todo o seu corpo místico. Todo o corpo místico. Inteiro, sem... Aqueles que estão em estado de pecado, eles estão como membros mortos, mas fazem parte. Fazem parte. Mas também aqueles que são pagãos, que ainda não se converteram, não receberam o batismo. O pagão é neste sentido, o infiel não receberam o batismo. Também se beneficiam de uma forma impetratória, não automática. Claro. Enquanto nós pedindo para eles, para que eles sejam beneficiados, não? E aí começa a ação do Divino Espírito Santo para ajudá-los. Sim, muito bonito, hein? Olha as vantagens de uma comunhão. Por isso que dizia São Marcelino Champagnat, fundador dos Irmãos Maristas, ele dizia isto, que 3 são as grandes tentações e as mais perigosas do religioso, Padre. Primeiro, o demônio tenta afastar o religioso. A primeira tentação contra a pureza, porque dura a vida toda. É o lado do pecado original. Segundo, é a murmuração, quando fica se comentando os defeitos, as faltas dos outros religiosos. E a terceira tentação mais perigosa que o demônio mais visa no religioso é afastá-lo da comunhão. Impressionante. Afastá-lo da comunhão. Porque ele vê todas essas vantagens, por exemplo, que nós temos, inclusive a pena do purgatório, acho que diminui, não, Padre? Nós já conversamos sobre isso um pouquinho, mas diminui. Cada comunhão diminui. Indiretamente. Não visa tirar a pena do purgatório. Mas teólogos como São Tomás, que é também um grande santo, ele diz isso. À medida que nós comungamos, nós aumentamos a nossa caridade. E justamente o que faz-nos ir para o purgatório, muitas vezes é uma falta de fervor, é um pecado venial, não um pecado mortal, porque o pecado mortal teria uma pena eterna. Sim. Mas um pecado venial, uma imperfeição, que não, ou até um pecado mortal confessado, mas que não houve uma reparação adequada. Mas o amor é aquilo que faz com que se destrua o pecado venial. Porque o pecado venial ele se caracteriza pelo esfriamento. E o amor é aquilo que aquece. Onde está o fogo, o gelo derrete. Então é isso que faz com que a pena temporal que caberia no purgatório, as comunhões fervorosas, aqueçam aquela caridade que vai se tornando perfeita e vai derretendo aquele gelo que é o pecado venial, a imperfeição, aquilo que ficou na alma. E São Tomás diz isso, com uma comunhão muito bem feita,
a pessoa conseguiria uma indulgência plenária. Uma comunhão. Nossa. Não é automático também, Claro. porque não é o objetivo da comunhão não é essa, diretamente, mas conseguiria. O que é certo é que, comungando, o pecado venial ou a imperfeição que está na alma é imediatamente destruído. Que bonito, assim. Interessante. Portanto, se a pessoa não confessou algum pecado venial, no momento que ela comungou, já está perdoado, destruído. Exatamente, exatamente. Por isso também que o padre, no início da missa, nós rezamos aquele ato de contrição, Sim. que é para os pecados, as imperfeições, os pecados veniais, ter um perdão para receber Nosso Senhor. Mas ainda que não fosse assim, na hora da comunhão, Nosso Senhor sempre vai estar numa alma digna. Sempre vai estar numa alma digna. Sempre, porque Ele tornou digno o local onde Ele entrou, com o amor dEle. Ele derretou todo o gelo de imperfeição que tem dentro da alma. E nesse sentido, aumenta a graça santificante. Exatamente. Não só a graça, todos os dons, Todos os dons, virtudes. as virtudes infusas, tudo sobe como a comunhão, tudo. Tudo aquece, como o senhor disse, né? Colocar fumeiro que estava meio apagado, né? A fé, a esperança, a caridade, as virtudes cardeais, todos os dons, todos que a pessoa tem na alma, com uma comunhão, tem uma ascensão. Nossa, só há vantagem comungar, hein? Só há vantagem. Sabendo disso, já valeria a pena comungar todos os dias. Todos os dias. Sim. Só de saber isso, mas ainda é muito mais. Nossa, a igreja determina que é comungar ao menos uma vez por ano pela Páscoa da Ressurreição. Imagina. Mas, meu Deus, uma comunhão, se a pessoa comungasse só nessa ocasião, ela teria toda essa ação. Agora, imagina, hoje nós podemos, a igreja permite comungar, né, padre? Comungarmos todos os dias, né? Todos os dias e não, é. só uma vez. Exatamente. Com o cânon 917 do direito canônico, ele abriu essa possibilidade de, numa segunda comunhão diária, a pessoa vai ter que participar da Eucaristia sacrificial, portanto, da Santa Missa, Da missa. inteira, do início ao fim, para comungar até a possibilidade de comungar uma segunda vez. A primeira não é necessário que seja numa missa. É o ideal. É o ideal. Claro. Isso, é o ideal. É o ideal Sim. que seja, Seja uma porque missa. A segunda é obrigatório. obrigatório. Para poder comungar uma segunda vez no dia. Mas que maravilha, todos esses efeitos, duas vezes por dia, se uma pessoa tiver essas condições, meu Deus, como a igreja é mãe, hein? Padre, Adão recebia Deus todas as tardes no paraíso. Nós podemos receber até duas vezes por dia. Olha só, Nossa Senhora. Mais do que Adão. 2 vezes por dia. E numa união mais íntima do que a de então. Adão. Porque Adão, digamos, via Deus externamente, não entrava nele, né? Imagino. É isso. Não, enquanto comunhão sacramental, Pois é. não. Nossa, que Nossa coisa Senhora. extraordinária, hein? Que coisa. Interessante. Nós já sabemos disso, mas como é bom nós aprofundarmos mais a questão da ação de graças, né? E do que é o efeito dessa entrada, desse convívio de Nosso Senhor conosco, né? Por isso que São Bernardo dizia também que a comunhão, a Eucaristia e o receber a Eucaristia, ele chamava de amor dos amores, né? Que bonito isso. Porque é um tal ato de amor de Deus produzir tudo isso no momento que ele tem essa união íntima com a pessoa, que ele chamava de amor dos amores. Impressionante. Só o amor dos amores pode ter um efeito desse, né? Nossa, é muito amor mesmo, como dizíamos no início, né? O mês de junho, mês do Sagrado Coração de Jesus, que tem como objeto a cultuarmos também o infinito amor que ele tem por cada um de nós, né? Que amor! E falando em amor, tem também a questão do corpo. O corpo, a vantagem, A vantagem para o corpo. Vantagem do corpo, Eu sim. não me esqueci. Porque o amor que é nosso Senhor Jesus Cristo adentra na nossa alma. E a teologia nos ensina o seguinte: à medida que, qual é a vantagem para o corpo? A primeiríssima vantagem para o corpo? Da comunhão. Da comunhão. Enquanto vem nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto amor, esse mesmo amor que o Padre Ricardo está explanando para nós, vai aumentando esse amor na alma. E à medida que aumenta o amor na alma, esfria o calor do corpo. Então, as próprias tentações corporais, sejam elas em matéria de pureza, sejam elas em matéria de roubo, sejam elas em matéria de mentira, é o ardor do corpo. É o ardor, aquele afã de cometer uma falta. À medida que vai aumentando o calor da alma, vai esfriando o calor do corpo. Quanto mais vai aquecendo o calor do corpo, pode ser que vai esfriando o calor da alma. Então, a comunhão aquece a alma para que o corpo se esfrie. Então, os pecados começam a diminuir.
bloqueia a ação dos demônios até sobre o corpo. Esse é um dos efeitos. Um dos efeitos, sim. O outro efeito, que é até o principal, é porque uma vez comungando, nós temos uma espécie de uma garantia, uma tarjeta, onde nós apresentamos no céu a nossa alma, porque nós vamos morrer um dia, o nosso corpo vai para o cemitério, e nossa alma, se assim Deus, em sua infinita misericórdia, permitir, estaremos no céu. E nós teremos uma tarjeta, que é de comunhão. E isso é um penhor da minha ressurreição futura. Nossa. Um penhor da ressurreição futura, sim. Porque tem uma distinção. Quando o nosso Senhor ele morreu no Calvário, ele já obteve que todos ressuscitassem. Todos, bons e maus. Mas a comunhão é a ressurreição da glória. É como que uma tarjeta, usando uma imagem física, daqueles que querem ressuscitar para o céu. Porque ressuscitar todos vão. Todos vão. Sim. Mas com a comunhão é como que eu tenho uma identidade, mas eu quero ressuscitar para o céu. Então, é o benefício que traz para o corpo. Um dia ele se tornará glorioso. Ele vai acompanhar o estado da minha alma. Além de imortal, glorioso, né? Porque depois da ressurreição o corpo não morre mais, mas glorioso. Glorioso. Isso é um dos efeitos da comunhão para o corpo também. Nossa, duas coisas impressionantes. Primeiro, a parte do corpo, como também dizia o grande São Tomás, que a comunhão destrói a tentação. É nesse sentido, então, primeiro que o senhor falou. E o segundo é uma garantia, um penhor da nossa ressurreição. Na glória. O corpo na glória. Ressuscitar todos, mas é uma tarjeta para nós, o nosso corpo está na glória. Nossa, quanta coisa a comunhão, não? Que nós podemos aprofundar, não? Comunhão é um tema extraordinário, a Eucaristia é um tema extraordinário, por isso que é chamado Pão dos Anjos, né? E agora, como é que está a questão, padre? Uma vez falando do Pão dos Anjos, o senhor disse que os anjos podem comungar, quer deixar um pouquinho mais para frente? Se o senhor quiser ser mais para frente, fica mais claro. Fica mais claro. Fica mais claro porque quando nós estivemos impedidos de comungar sacramentalmente. Perfeito. Não, então deixa para essa. Então, padre, nós podemos ver o seguinte: a questão do. Quando Nosso Senhor instituiu a comunhão, ele quis encontrar também uma forma de estar continuamente presente entre nós. Porque o senhor falou de Jesus enquanto sacramento, Jesus enquanto sacrifício, mas nós podemos também, em todas as igrejas do mundo que está o Santíssimo, podemos dizer que há uma presença também de Nosso Senhor. Ele continuou presente em todas as hostes consagradas do mundo. Isso por uma dádiva de amor, para que, digamos, é um divino prisioneiro. Quer dizer, não estamos nós comungando, mas podemos visitá-lo, né? Ainda quando nós estamos comungando, e ele aceitou estar naquele tabernáculo para poder estar continuamente, vamos dizer assim, entre nós. Exatamente. Ele quis dar uma presença entre nós, não é isso? E agora eu pergunto para o senhor o seguinte, né? A questão ainda do purgatório, gostaria que podíamos aprofundar um pouquinho mais. Se eu oferecer uma comunhão para um nome de uma pessoa, por um parente meu, por essa daqui especialmente, eu coloco toda a minha intenção, além de outras coisas que eu tenho, mas nessa sequência de efeitos que a comunhão traz, eu coloco para uma pessoa, essa daí é beneficiada muito mais. Muitíssimo mais, padre. Porque não ponho em gênero, eu ponho para ela, eu quero pôr para um parente meu, ou para um amigo meu, que eu sei que ele morreu bem, graças a Deus, mas eu sei que ele, de fato, deve estar passando por um purgatório, no meu pobre juízo relativo, porque é absoluto, sim. Só Deus, né? Mas o próprio São Roberto Bellarmino dizia, né, que são muito raros que sobem diretamente para o céu, né? Sempre tem uma imperfeição, alguma coisa para passar. Então, eu quero oferecer para aquele meu amigo, eu acho que ele está no purgatório, e esse abraço, então, como efeito para ele, teria, assim, que efeitos? Digamos assim, que vantagem para ele, que benefício para esse que ofereci. Porque, nesse caso, é melhor errar para menos do que errar para mais. É melhor, como o senhor disse, rezar pensando que está no purgatório do que não, já fui para o céu e não rezo mais. Sim, perfeito. Eu acho que todos nós, se estivéssemos no purgatório, preferíamos que as pessoas errassem para menos e continuassem rezando. Sim. Então, qual é o benefício? As almas do purgatório, elas não podem rezar por si mesmas. Elas já são incapazes de mérito próprio. O mérito acaba no momento da nossa morte. Como? Sim.
no momento em que nós morremos, o estado da nossa alma, ela se cristaliza. Por isso que não tem volta atrás. Céu ou inferno. E o purgatório é um caminho para o céu. Então, essas pessoas não têm como adquirir um mérito próprio. Depende de outras pessoas que rezem por eles. E nada melhor do que a Eucaristia. Porque é a maior união com o nosso Senhor Jesus Cristo e é o que a pessoa que está no purgatório está tensionando. Ela quer chegar ao céu com o Nosso Senhor. Então, nós estamos conseguindo um atalho para ela. Um atalho. Nossa, nós que tanto procuramos atalhos hoje. Conseguimos. E aí vai diminuindo a pena, porque tem pessoas externas ajudando. E aí sim a pessoa vai com mais facilidade atingir a glória dos céus e estar com o Nosso Senhor. E o certo é o seguinte, uma vez estando com o Nosso Senhor, talvez uma das pessoas pelas quais esta alma mais reze seja por nós, em agradecimento também. Olha aí. Não é por interesse que fazemos, Claro. Então, seria... mas é uma reciprocidade de amor. Sim, claro. Vai querer nos ajudar estando no céu. E se fosse um interesse, seria um santo interesse. Né? Claro. Santo interesse. Exatamente. Acho que deu, padre, essa primeira parte. Já terminamos a primeira parte do nosso podcast? Já dá na hora de fazer um intervalozinho. Tá bem. Então, padre, não permita-nos um intervalo? Por favor. Daqui a pouquinho voltamos para continuarmos aqui. E a segunda parte promete, né, padre? Mais do que a primeira. Muito mais, hein? Então, até daqui a pouco, se Deus quiser. Estamos de volta aqui com a segunda parte do podcast de hoje, com o nosso padre Tiago Geraldo. E se você ainda não compartilhou, se ainda não deu seu like, aí no seu podcast Salve Maria, seu podcast católico, é hora de fazê-lo. E vamos então, após esse intervalo, a nossa segunda parte. Na primeira nós tratamos, padre, pelo que ficou muito claro, nós vimos o que é a Eucaristia, o seu caráter sacramental, o seu caráter sacrificial, vimos também os efeitos e as vantagens, né, extraordinários que a comunhão traz para todos nós. Sobretudo para a alma, mas também, como perguntou o irmão, também para o corpo. E agora, uma coisa tão importante, tão extraordinária, que nós temos que é receber a comunhão, estar em união com Nosso Senhor, a comunhão, que o próprio São Francisco de Sales dizia, né? 2 categorias de pessoas precisam comungar. Os perfeitos para que continuem perfeitos, e os imperfeitos para que se tornem perfeitos. Mas esses efeitos são tão extraordinários de perfeição que é necessária uma preparação, padre. Eu acho que o primeiro ponto nós vemos agora, acho que nossos que nos acompanham no podcast Salve Maria, seu podcast católico, como que seria uma preparação para nós podermos receber bem Nosso Senhor, né? Vamos dizer assim, que condições talvez, né? Exatamente. Irmão? Porque muitas vezes você analisa na igreja, né? A pessoa entra na fila da comunhão, né? Só que vai meio que conversando, às vezes despachando uma mensagem no celular, né? Ou seja, não está compenetrado do que está acontecendo ali, né? Acho que existe despachar mensagem no celular na hora da comunhão realmente né? A teologia nem trata, porque eu acho que não precisa. Não precisa. É de bom senso, bom de senso comum. A filosofia diz que a evidência não se demonstra, né? Mas a preparação, nós devemos ver a preparação como qualquer preparação que nós fôssemos fazer na vida. Eu vou trabalhar, eu vou me preparar. Se eu vou exercer alguma função, eu tenho que ter todas as ferramentas que eu vou utilizar no meu trabalho, senão eu faço uma viagem perdida. Para o meu trabalho, faltou tal ferramenta, tal outra, eu tenho que voltar em casa para pegar essa ferramenta. Eu tenho que já ter todos os instrumentos necessários. Se eu vou me preparar para um exame, eu tenho que estudar toda a matéria a fim de tirar uma boa nota. Então, a preparação, se eu tenho que conseguir uma disposição de alma por onde eu possa me encontrar com o próprio Jesus. Primeiro ponto. Ninguém vai conseguir se preparar adequadamente. Ninguém? Totalmente impossível, porque ele é Deus. Temos uma distância infinita entre Deus e o homem. A melhor forma de nós nos prepararmos, a primeira delas, é pedindo a Nossa Senhora que prepare a nossa alma. Então porque dizia o nosso fundador dizia uma vez isso, o Padre Ricardo, que se Nossa Senhora vem até nós para nos preparar, e Nosso Senhor, quando entra em nossa alma, ele se sente, ele usava essa palavra, aconchegado em nossa alma.
Então Nossa Exatamente. Senhora faz com que ele se sinta aconchegado. Porque entrando o rei, encontrando a rainha, já está tudo. A casa até pode não ser muito bonita, mas o fato de estar a rainha já compensou a visita. Olha só que coisa importante. Então, a primeira coisa na preparação é pedir que Nossa Senhora esteja presente, que como a rainha receba o Rei dos Reis, não é isso? Exatamente. E vamos então dar primeiro uma preparação para quem já pode comungar e depois ver quem pode comungar. Isso. Então, tem pessoas que podem comungar e tem pessoas que, por hora, a comunhão sacramental não poderão fazê-la. Por várias circunstâncias. Sim. Então, uma boníssima preparação, a primeira delas, eu tenho que ter a intenção de receber um sacramento. Porque, para receber a comunhão, eu tenho que ter já o uso da razão. Diferentemente de um bebê que pode ser batizado com o consentimento dos pais e os padrinhos assumindo a responsabilidade de sua educação, quem vai receber o sacramento da comunhão tem que já ter a disposição de receber um sacramento. Isso é um primeiro ponto. Mas ele tem que ter fé. Porque vai ter diante de si as espécies eucarísticas. A vista vai se enganar. Porque a fé, nesse caso, vai ser necessária. Porque os meus olhos vão estar enganados, o meu paladar estará enganado, o meu olfato estará enganado, os meus sentidos externos estão enganados, mas a verdade está com a minha fé, não com o meu corpo. E a fé diz que ali está o próprio Deus. Por isso que na missa, eis o mistério da fé. Corpo, sangue, alma e divindade. Mas além dessa fé, eu tenho que ter humildade. Porque eu vou receber o Rei dos Reis, eu não posso receber em pé de igualdade de forma orgulhosa. Tenho que ser humilde. Humilde para. Mas tem pessoas que talvez digam assim, nossa, então é difícil receber Nosso Senhor. Porque Tem como é que pessoas que falam isso, exatamente. Aí isso. acaba caindo no outro extremo, né? Não, eu sou muito miserável. Não, e então não ninguém, sou digno, é. não vou lá. Imagina. Mas ninguém conseguiria, portanto. Todos nós temos que reconhecer que Ele é Deus e nós somos homens. Ele é absoluto e nós somos contingentes. Eu preciso da graça dele. Isto é um ato de humildade. Mas depois confiança. Confiança, claro. Porque junto com a humildade vem a confiança. Ele pode tudo. Ele pode me ajudar em todas as circunstâncias. Eu não posso comungar desesperado. Justamente eu tenho que encontrar a confiança, a esperança. O arcanjo São Gabriel disse para Nossa Senhora, para Deus nada é impossível. Então, Nosso Senhor consegue consertar qualquer situação, mas além desses requisitos, nós temos ainda aquela fome, aquela sede da Eucaristia, que é o principal. É o querer unir-se a Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma boa preparação de alma. O corpo, nós vamos ter que estar com 1 hora de jejum. 1 hora de jejum. 1 hora. Ao longo dos séculos foi mudando. Sim. 12 atualmente, horas, como 8 código. horas. Agora, atualmente, 1 hora de jejum. Alimentos sólidos e eu posso tomar água durante essa 1 hora, também posso tomar algum remédio. Sim, perfeito. Aí não há problema, mas tem que ter 1 hora de jejum. 59 minutos pode? 1 hora de jejum. 1 hora. São 60 minutos completos. E antigamente era 24 horas, né? Se não me engano, né? É, e agora é 1 hora. Antes de 1 hora eram 8 horas. Eram 8 horas. Mas também incluía água. Incluía água também. Era o alimento sólido de água. Então, a partir da meia-noite, em geral, a pessoa não tomava mais nada. Não toma mais água. Mas hoje em dia, 1 hora. A igreja pôs 1 hora, né? 1 hora. 60 minutos. Completos. Completos, Pronto. Nem mais. Mas sim, menos não. Sim. Isso do corpo. Ainda na linha do corpo, é bom que nós tenhamos o corpo, na medida do possível, limpo. Porque é como se nós fôssemos receber uma grande visita em minha casa. Tanto que quando nós somos crianças, em geral as nossas mães diziam, olha, vamos colocar a roupa de missa. Roupa de missa, exatamente. quanto ouvimos isso, né? É natural. É. Então, tomar o banho, colocar a roupa de missa, aquela que era uma roupa adequada, decente, decorosa, para se encontrar com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, essa parte corporal que exige de nós. Isso é uma boa preparação. Da alma e do corpo, estou impostado para nos encontrarmos com o Nosso Senhor. Sim. Mas todos podem receber Nosso Senhor Jesus Cristo? O que fazemos agora, Padre? Nem todos podem. O pecado mortal, ele impede de receber Nosso Senhor Jesus Cristo sacramentalmente. E não sei se fica pesado, Padre,
ler diretamente do que o próprio Código de Direito Canônico... Não, leia. Acho que Mas, gostariam. Ele vai ler qual o artigo do Código que mostra a respeito da comunhão. Ouçam só como é importante. Isso é Não? o cânon 916. 916. E fala do estado de graça. Estado de graça é estar justamente com a graça santificante na alma. Para eu comungar, eu preciso estar com... É um sacramento de vivos. Eu preciso já estar em estado de graça. 2 outros sacramentos vão restituir a graça. O batismo e a confissão. Os demais sacramentos eu já preciso ter a graça na alma para aumentá-la. Tá. Então esse estado de graça diz isso o Código. Quem está consciente de pecado grave, não celebre a missa, nem comungue o corpo do Senhor, sem fazer antes a confissão sacramental, a não ser que exista causa grave e não haja oportunidade para se confessar. Nesse caso, porém, lembre-se que é obrigado a fazer um ato de contrição perfeita, que inclui o propósito de se confessar quanto antes. Temos vários elementos. Já vi que o irmão Fanner aguçou aqui a sua atenção, prestando atenção no código para ver onde que pega o padre agora pelo código. Percebido, né? Senti a vibração aqui na mesa. Interessante. Não, porque justamente acontece, a gente encontra várias pessoas que vêm esclarecer algumas dúvidas, né? Pergunta, puxa, mas assim, às vezes bate a dúvida, né? Assim, eu tô em pecado mortal, digamos. Eu posso, e estou assistindo a missa, eu posso comungar, digamos, faço um ato de contrição, perfeito, né? E comungo e depois me confesso. Mas é aí que tá, né? Mas aí depois se confessa, vai deixando depois passa meses, às vezes, não sei o quê. Mas pode? Pode ou não pode, né? Temos que ver aqui. Tem uma frase que chama atenção aqui, que é em caso de necessidade. De necessidade, causa grave. Causa grave. Existe uma causa grave. O que seria uma causa grave? Para fazer essa contrição perfeita, que é pedir perdão a Deus diretamente. Para receber, absolutamente falando, não pode. A regra. Não pode. Precisa se confessar antes. A igreja quis estabelecer assim. Por mais que uma contrição perfeita restitua o estado de graça. Mas ninguém é bom juiz de causa própria, diz o ditado. Exatamente. E por isso que Deus já colocou o juiz no tribunal da confissão. Que é ele que vai julgar em nome de Deus. Aquilo que perdoar será perdoado, disse nosso Senhor Jesus Cristo ao instituir a confissão, depois de sua ressurreição, quando ele se encontrou no lago de Genezaré com os apóstolos. Então, nesse momento, nós temos o poder da chave de perdoar ou reter, dado pelo próprio nosso Senhor. Mas, nesse caso, precisa da confissão sacramental. O que seria uma causa grave? Eu sou um sacerdote e estou numa cidade do interior, onde não há outro sacerdote a não ser algumas horas de viagem. E estou num estado de pecado. Só que daqui a meia hora ou 1 hora vai começar a missa da comunidade. E de repente a missa dominical. A missa dominical. Ou mesmo que não seja dominical, né? Neste caso, se o padre não celebrasse, seria um grave escândalo. Então, num caso como esse, que não deve ser a rotina, deve ser raridade, ele deveria fazer um ato de contrição perfeita, celebrar e na primeira oportunidade buscar a confissão sacramental. Isso é um dos casos. Existem outros. Dar um de leigo, por exemplo. Uma vergonha absoluta. Por exemplo, não tem outro padre na cidade, mas o padre que está ali é o meu irmão. Sim. É uma moça que tem o padre que é o irmão dela. Sim. Ou é a mãe. É a mãe. Ou é o pai. Às vezes fica numa situação muito constrangedora. Sim, claro. É uma causa grave. Portanto, não vai ser todos os dias. Vai ser de vez em quando uma raridade para confirmar a regra. Mas, absolutamente falando, não pode. Não pode. Interessante. É a questão que está dentro do código, né? Isso, o estado de graça. Agora, quem não é batizado não pode comungar também. Porque a primeira porta para o sacramento da Eucaristia é o batismo. É o batismo. Então, primeiro tem que ser batizado. A Eucaristia é mais importante, mas o que vem antes, a porta, é o batismo. Claro. Para chegar até a Eucaristia, tem que passar por essa porta. Os anjos também não comungam sacramentalmente. Quem está em estado de pecado também não pode.
Isso é por direito divino. Isso não pode ser. Agora, existe também aqueles que por direito eclesiástico estão impedidos. Então, se a pessoa está em estado de pecado mortal, não depende dos homens. O padre Ricardo, nem o padre Tiago, podemos autorizar alguém em estado de pecado mortal a comungar, porque não depende do direito eclesiástico. Nenhum bispo. Depende de direito divino. Foi Deus quem assim estabeleceu. O que seria de direito eclesiástico? A igreja definiu que as crianças, antes de ter uso da razão, não comunguem. Eles têm que saber distinguir o que é a Eucaristia do pão normal. Claro. Depois, pessoas que estão fora de sua lucidez, estão tomadas de algum problema mental que sai da lucidez, ou febre alta que tira a lucidez, não convém que comungue naquele momento. Ou esteja num estado que, por exemplo, tem um vômito frequente, né? Por exemplo, foi São Boaventura que ele, no final da vida, não podia comungar, porque ele tinha ânsias e vomitava. E ele, antes da morte, pediu que um padre trouxesse, um franciscano trouxesse a âmbula com as hóstias consagradas, pelo menos se ficar perto dele para ele olhar. Isso é muito bonito. Mas veja, mas até ele, o doutor da igreja, foi o sétimo superior geral dos franciscanos, não podia comungar por causa impressionante, mas né? ele tinha um principal que é o desejo. Impressionante. Porque uma pessoa pode se salvar sem ter comungado na vida. Pode ser, é um batizado, morreu, nunca fez a primeira comunhão, mas não pode se salvar sem ter o desejo de se unir a Cristo. Este é o ponto. E o desejo de se unir a Cristo também inclui a Eucaristia. Tal seria. E aqui o santo tem esse desejo de se unir. Tal seria. Então são alguns impedimentos que também na própria igreja se coloca como um excomungado, que já foi dito. Sim. Ele rompeu com os laços com a igreja, então a igreja não permite a aproximação da Eucaristia. Sim, claro. Isso são algumas formas de preparação. A pessoa precisa regularizar isso tudo, né? Sim, o que não é difícil. Com a graça de Deus, a graça pode tudo, né? Agora, para fechar, se me permite voltar só um pouquinho a questão da pessoa na missa, né? Porque tem pessoas que pensam isso, né, padre? Que, digamos, eu não estou em estado de graça, estou em estado de pecado mortal, então nem vou na missa. Porque eu não vou poder comungar, por que eu vou na missa? É certo esse pensamento, padre? Ou o que o senhor sugere? O que o senhor acha? Não, porque quando a pessoa ela não está em estado de graça, sobra apenas um fiozinho de fé na alma daquela pessoa, um molambo de fé. É apenas um fiozinho, mas não rompeu por completo. A pessoa ainda faz parte do corpo místico. Então, por fazer parte do corpo místico de Cristo, ela tem que acompanhar o corpo. Então, neste ponto, a pessoa deve ir à missa, porque vai acabar recebendo graças. Ela mesma, se rezar por ela, ela vai ter menos audiência diante de Deus, porque ela não tem méritos. Enquanto não restituir estado de graça, falta méritos para ela. Mas ela pode pedir que, pela fé do sacerdote, pela fé dos que estão ali, que de alguma forma ela seja beneficiada, e com isso Deus vai dar graças de conversão. E esse desejo dessa pessoa vai ser muito importante, porque no momento em que ela se confessar, ela pode, ao mesmo tempo, restituir o estado de graça, e pelo desejo dela de estar na missa e de rezar, ela pode adquirir mais do que ela tinha antes de pecar. Interessante. Impressionante. Então deve ir sim à missa, não pode se aproximar da Eucaristia, comungar, mas pode ali adorar a Nosso Senhor Jesus Cristo no alto do Calvário, acompanhar o Calvário, e seria sobrepor um pecado a outro, porque nós católicos somos obrigados aos domingos e dias de preceito. Dias de preceito, estarmos na missa. Exatamente. Seria como um enfermo que, olha, eu não posso comer porque estou passando mal, então também vou deixar de tomar líquido. Não. Pode causar a morte. Exatamente. Então a Eucaristia é justamente isso, eu não posso juntar uma falta a outra. Já não posso comungar por alguma razão, por algum pecado, e ainda deixo de ir à missa, eu junto um pecado sobre outro. Interessante. Em aumento da graça santificante, a missa vai convidando aquele impetratório que o senhor dizia há pouco. Isso. E a pessoa vai procurar, com o seu arrependimento, restabelecer a graça. Né? Interessante. Isso. E as pessoas às vezes perguntam também, né? Ela está em dúvida. Né? Dúvida. Muita gente. É muito comum. Pergunta. É muito comum, né, padre? Nós encontramos muitas vezes a questão da dúvida, né? A dúvida.
não sei se eu estou em pecado mortal, não sei se eu estou, a matéria foi grave, mas não sei se eu consenti, eu tinha plena consciência, ou eu não tinha plena consciência, a advertência não era geral, mas eu sei que a matéria é grave e eu consenti inteiramente, mas não tinha advertência que era errado. Então, às vezes a pessoa embaralha um pouquinho, né? E uma vez embaralhando, qualquer um dos 3 pontos principais que define um pecado mortal, que é a matéria grave, o pleno conhecimento e o pleno consentimento, a ausência de qualquer um desses exime a pessoa do pecado da falta grave, do pecado mortal. Sim. E aqui, no caso, o pleno conhecimento está falho. E se a pessoa duvida, o que a pessoa deve fazer? Ela tem uma dúvida séria. Não sei se posso, não sei se não posso. E se eu não sei e é uma dúvida real, comungue, porque a pessoa não tem certeza. O que mais impede seria a consciência reta. A pessoa sabe que não pode, aí não deve se aproximar. Mas na dúvida, comungue. E na primeira confissão sacramental, exponha isso para o sacerdote, que como bom pastor e bom juiz vai esclarecer. Mas a rigor não impediria a comunhão. A dúvida não impede. Não impede. Muito impressionante. Só para deixar claro, porque foi bom. As pessoas têm essa dúvida, se a dúvida impede ou não. Então, não impede, né? Não Isso impede, fica claro. Na dúvida pode... E sobre uma coisa que é muito importante também, que levanto muito hoje, né, padre, é a questão às vezes, quando a pessoa não está casada na igreja, né, padre? Sim. Isso nós, padre, pegamos muito isso. Você já ouviu também, irmão? Já isso? Sim, já ouvi bastante isso. Então. Ou tá numa segunda união, ou foi divorciado. Enfim, tem uma série de casos assim que a pessoa... Que está vivendo uma situação não regular. Não regular, né? Isso. Nesse caso, pode se aproximar da neste comunhão? caso, saiu naquela exortação pós-sinodal, em 2016, dia de São José, Amoris Laetitia. Sim. Depois do encontro dos bispos, foi tratado isso. Teve muita polêmica no mundo inteiro sobre a situação irregular, pode ou não pode comungar. Vamos entender um pouco as coisas. Existe uma situação em que são 2 jovens que passam a viver juntos. Isso também é uma situação irregular, porque não tem a bênção ainda da igreja. E, portanto, uma vez juntando-se, qualquer ato conjugal, nesse caso, seria um pecado contra o 6º mandamento, porque não estabeleceu um matrimônio de acordo com o sacramento, sobretudo são 2 católicos. Isso é uma situação que poderia se sanar celebrando o matrimônio. Sim, seria mais fácil. Sim. Existe uma outra situação que, por diversas razões, pessoas casadas na igreja, batizados, portanto, e eles se separam por várias razões. Isso é uma infinidade. É uma infinidade de circunstâncias. Uma infinidade de circunstâncias. Mas existe essa chamada separação de corpo. Mas, no entanto, não rompeu o matrimônio. O vínculo, aquela aliança que é símbolo entre Cristo e a igreja, que é o mais importante, não foi rompido. Separou-se o corpo, não a aliança, que é acima disso, que é o sacramento que foi instituído por Nosso Senhor. Coisa interessante, padre, desculpe interrompê-lo, no casamento temos 2 entradas. Em geral, o rapaz entra com a mãe e a moça com o pai. E uma saída, porque o Espírito Santo uniu. É isso. É o símbolo da união de Cristo com a igreja. Né? Enfim, só um só. Né? Mas, enfim, só um parênteses. E uma vez que tem esse vínculo... o corpo na aliança. Uma vez separado o corpo, estes corpos não podem se juntar com outros corpos. Por causa desta aliança. E se isso acontece, se mantém só essa separação, mas mantendo a aliança e os corpos dentro da perfeita castidade, isso não impediria a comunhão. Claro, tal seria. Não impediria. Entendi. Poderia. Agora, uma segunda união é onde entra a questão que proíbe a aproximação da Eucaristia. Porque estaria rompendo aquela aliança que foi estabelecida em Deus, que é símbolo entre Cristo e a Igreja. E neste caso, não poderia. Enquanto não regularizar esta situação, deve se privar da Eucaristia. Porque nós estamos aqui para atingir a perfeição da caridade e a Eucaristia é esta perfeição, a união com Cristo. Uma vez que há um pecado, me impede de chegar à perfeição da caridade. Então não poderia. Neste caso. São algumas situações
3 situações diferentes. Pode haver um caso, né, padre, que mesmo nessa segunda, que não está regular, criou-se outras situações que, por exemplo, não dá para separar ali. A educação de filhos da nova união, uma manutenção financeira dessas crianças, desse novo lar, que seria uma privação. Mas aí, então, não há nenhuma solução? Não haveria uma solução? Neste caso, a igreja é mãe. Nós queremos sempre a salvação das pessoas. Claro. E nós, enquanto sacerdotes, nós temos um lema, e o senhor sabe disso, está até no próprio direito canônico, que é sempre para a salvação das almas. Sempre. No confessionário, seja na unção dos enfermos ou qualquer outro sacramento, nós sempre estamos buscando a oportunidade de salvar as almas. Sempre. E sempre. Isso cabe um caminho de discernimento. Não dá para ter uma solução imediata, mas de forma imediata ou até a longo prazo daria para se trabalhar. Tem uma fórmula. Sim. Que está inclusive no documento Familiares Consórcio de João Paulo II. São João Paulo II, é isso. Tem essa fórmula, que seria, uma vez que eu não posso... É uma forma pastoral, né? É uma forma pastoral. Eu não posso me separar fisicamente daquela outra pessoa circunstância. porque já tem filhos. Sim. Por exemplo, e os filhos dependem desse sustento, do apoio de ambos os cônjuges. Sim. Agora, não tem aliança matrimonial. Sim. O que poderia se fazer? É uma separação de corpos dentro do mesmo lar. Sim. E ambos os dois viverem como irmãos, confessando-se de uma vida anterior, Sim. recebendo a confissão, a absolvição sacramental e vivendo separadamente, ainda que seja o mesmo lar. Sem os atos próprios de um casamento. É isso. Sim. Aí estaria já na condição de receber. A caminho, né, da graça. É uma solução igreja-mãe. Portanto, tem soluções. Tem. Desde que a pessoa queira. E daí poder só receber todos esses efeitos que tratamos, né? Sim. Mas o que está girando na cabeça do irmão Fanner é a questão do anjo. Também. Agora, só me permitir, antes, talvez, para o ideal era fechar com a história do anjo, mas antes de fechar com ele, então acho que seria interessante, porque o tempo está correndo aqui. Sim. Mas porque nós tratamos da preparação para a comunhão, falamos da comunhão, né? Talvez a questão porque muitas pessoas comungam e vão para os seus lugares, só que alguns centros ajoelham e não sabem, às vezes, muitas vezes, o que fazer, né? O que dizer, como fazer. O que nós chamamos de ação de graças, né, padre? Propriamente ação de graças. Ação de graças, exatamente. O mais importante é a preparação. E graças a Deus, quem participa da Santa Missa já tem as leituras da missa, já tem a explicação do Evangelho, já tem todo o cerimonial da Santa Missa que ajuda a pessoa a se compenetrar para a comunhão. Isso graças a Deus. Agora, a ação de graças costuma ser mais curta. O ideal é que fosse meia hora. 15 minutos, 10 minutos, para a pessoa ter tempo de estabelecer um diálogo. Eu sei que pessoas levam escrito para manter um ritmo de oração. Não é proibido, não é o ideal. Porque nós estamos conversando com um amigo, é o divino amigo. Nós estamos convivendo com ele. E com um amigo, cada dia nós temos um assunto. Imagina que eu viesse aqui com o irmão Fanner todas as semanas e tratasse o mesmo assunto. Falar sempre a mesma coisa, né? A mesma coisa. Eu cansaria. Seria. Então, como é meu amigo, nós vamos ter que conseguir temas novos. Então, por isso eu tenho que ter esse convívio. Agora, esse convívio estabelece um ritmo de conversa. O primeiro, como esse meu amigo é Deus, eu devo adorá-lo. Eu vou adorá-lo, fazer um ato de adoração. Pode ser de 1000 formas diferentes. Ele é Deus, cada um com a sua alma, com a sua inspiração, pode adorá-lo enquanto Deus. Mas, ao mesmo tempo, Deus vir a minha alma, eu tenho que agradecer. Ação de graças. Agradecer a visita desse divino amigo. Depois, eu tenho que lembrar que, meu Deus, ele, que é Deus, veio a minha alma, e minha alma não é tão boa assim. Aí um ato de reparação. Né? Pedir perdão pela minha alma não ser tudo quanto ele mereceria. Não é nem por mim, é por ele. Ele merece encontrar a minha alma num estado bom. E por fim, aí sim eu vou me lembrar de pedir alguma coisa. Não é comungar pela minha saúde. A primeira coisa é pedir. Calma. Prepare o seu pedido. Primeiro agradeça que ele esteja na alma. Reconheça quem é a autoridade que está vindo até a minha alma. Peça perdão pela humildade da nossa casa. E depois nós vamos pedir aquilo que nós precisamos. Tem muito mais audiência esse nosso pedido. Esses 4 pontos a pessoa fará uma boa ação de graças, com certeza. Interessante.
viram que maravilha? Adorar aquele que nos visita, nós devemos agradecer o que recebemos, repará-lo, pedir desculpa de faltas e também vamos fazer os nossos pedidos. Está bem? Os 4 atos do seu convívio com o nosso Senhor, aqui no seu podcast Salve Maria, seu podcast católico. Adoração, agradecimento, reparação e petição. Inclusive, acho que dá tempo de mais uma pergunta, padre. Vamos então. Rapidinho. Chegamos no anjo. Antes do anjo. Que tem vários tipos de comunhão também, né? Nós estamos falando da comunhão sacramental, né? Sim. Mas existe outro tipo de comunhão, né? A espiritual, por exemplo? E o anjo vai entrar justamente Entra nela. agora. Poxa, então vida, fecha entrou o perfeito. anjo. Teologicamente, nós temos 4 formas de comungar. Uma é materialmente, quem não sabe o que está fazendo. Se eu dou uma comunhão para uma criança que ainda não tem uso da razão, comungou, mas não teve os efeitos do sacramento. Ou se dá para um animal, a hóstia para um animal, comungou, materialmente entrou a hóstia na boca de um animal, mas ele não comungou. E até pode ser um sacrilégio de quem deu. Sim. Mas tem a comunhão também sacrílega, quem está em estado de pecado mortal. E tem a comunhão sacramental, que nós estamos tratando todo esse podcast, é sobre isso. E aí vem a comunhão espiritual. Portanto, não tem a matéria, não tem as espécies eucarísticas. E somente é o desejo de receber Nosso Senhor. E é desta forma que o anjo comunga. Ele arde de desejo. Ele arde de desejo, porque o próprio estado dele é um estado de comunhão. Porque o que vai definir a comunhão? Nós queremos atingir a perfeição da caridade. Não nos esqueçamos disso. Sim, A perfeição do amor. O anjo já está na visão beatífica. Ele tem a perfeição do amor. Interessante. Então ele já atingiu e está unido com o Nosso Senhor eternamente no céu. Pronto. Então, ele, pelo próprio estado, natureza dele, ele já está comungando de uma forma espiritual. E nós podemos comungar igual o anjo? Podemos, pelo desejo. Eu não tenho uma missa na minha cidade naquele dia. Tenho só os domingos. Eu posso comungar todos os dias espiritualmente? Posso. Pode. Só que tem uma diferença. A comunhão espiritual não é como o direito canônico define, que são 2 por dia. Eu posso comungar 3, 4, 10. Poxa, interessante. Quantas vezes eu quiser, eu posso comungar espiritualmente. O que eu devo fazer? Primeiro, ter a fé. Eu tenho que ter fé de que eu vou comungar. Depois, eu tenho que ter o desejo. Eu tenho que ter esse desejo. O desejo é o que vai definir, sobretudo. E depois uma petição fervorosa. Quem deseja receber Nosso Senhor em sua alma e conversa com Nosso Senhor dentro da alma, esse pode fazer uma comunhão melhor do que aquele que comungou sem se preparar. Comungou sacramentalmente. Olha que impressionante, irmão. Pode ser. Pode Sim, ser. claro. Claro que, absolutamente falando, Sim. a sacramental é melhor. Só que eu posso fazer isso em estado de pecado? É uma pergunta a se fazer. Exatamente. Claro. Não, eu preciso estar em estado de graça, porque a comunhão aumenta a graça. Mas neste caso, eu posso fazer um ato de contrição perfeita. Aquilo que o Senhor tinha dito da missa. na missa, na sacramental, comunhão. que eu não posso, a não ser em casos graves. graves. Na comunhão espiritual eu posso. Eu faço um ato de contrição e aí faço a comunhão espiritual. Sempre visando o sacramento depois. Depois eu vou querer a confissão sacramental e a comunhão sacramental. Todos os nossos atos têm que se dirigir para os sacramentos, não afastar deles. É o que Nosso Senhor Quer. É o que Nosso Senhor quer e a igreja quer. É isso. Então o anjo comunga espiritualmente, sim. Muito interessante. Nossa, padre. Muito que- interessante. Quanta coisa, irmão, ficou claro, né? Sim, muitíssimo. Tem a impressão que para os nossos que nos acompanham também, quantas noções, quantas maravilhas podemos conversar nesse mês de junho sobre, né, o amor dos amores que é a Eucaristia. Padre, chegamos ao final do nosso podcast, infelizmente, e acho que o tema Eucaristia, irmão, teríamos que voltar outras vezes. Eu né? acho que sim. Porque é um tema inabarcável. É muito Meu amplo. Deus do céu, Trata-se nosso de Jesus Deus. Cristo. Trata-se de Deus, né? Então, agradecemos muito a presença do senhor ter disposto seu tempo para estar aqui com todos nós no seu podcast Salve Maria, seu podcast católico, nesse mês de junho, comentando sobre a Eucaristia. Quantas coisas maravilhosas podemos contemplar hoje. E nada melhor do que agora deixarmos uma bênção para todos, pedindo a Nosso Senhor, Jesus Cristo, pedindo que juntamente com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, através da Santíssima Virgem, a mulher eucarística por excelência, né? Derrame sobre todos
é as mais abundantes graças, tá bem? Sim. Padre Tiago, vamos dar aqui a bênção e terminamos esse podcast aqui muito emocionados, né? Estamos já trocando as câmeras aqui, mas muito obrigado, que Nossa Senhora lhe recompense e Nosso Senhor também. Junto conosco vamos dar a bênção agora, está bem? A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Salve Maria! Salve Maria. Salve Maria!